Vamos já iniciar, vamos orar, agradecer ao Senhor por chegarmos até aqui, estamos vencendo. Hoje é o nosso penúltimo dia, para a glória do Senhor. E amanhã, com fé em Deus, é o nosso encerramento. Estou muito feliz porque Ele nos ajudou a chegar até aqui e nos deu graça para vencermos e continuarmos cada dia mais clamando pela nossa casa. Então vamos orar, vamos dar início. Ore comigo. Pai querido e eterno Deus, agradecemos a Ti, Jesus, por estarmos aqui na Tua presença mais esse dia. Te louvamos porque o Senhor nos deu graça, nos deu força, nos deu saúde para estarmos aqui nesta noite, clamando pela nossa casa, clamando pela nossa família, adorando o Seu nome e o Seu nome sendo exaltado. Pai amado, toma o primeiro lugar deste momento. Que nós venhamos estar aqui, meu Deus, mas que o Teu nome seja exaltado. O Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através da Tua palavra, através das nossas orações. E que a Tua presença, Senhor, se faça real na minha casa e na casa dos Teus filhos e das Tuas filhas. E que o Senhor Jesus possa tomar a direção deste momento. E que o Teu nome seja exaltado, Pai. Fica conosco, dá-nos graça e sabedoria. E o nosso coração esteja sensíveis para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e o Teu nome ser exaltado através das nossas vidas, Pai. Te agradecemos e desde já Te louvamos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o nosso 6º dia, estamos vencendo a nossa campanha, graças a Deus. Amanhã o nosso encerramento vai ser uma bênção, eu creio. E tudo aquilo que nós estamos plantando durante esses 7 dias será semente, irá frutificar. E nós veremos frutos na nossa casa, frutos através dos nossos filhos. E nós veremos o agir do Senhor. Porque aonde o Senhor está, o milagre acontece. Aonde o Senhor está, a bênção vem. Porque estamos aqui para clamar e exaltar o nome dEle. Amém? Eu fixei aí a nossa leitura de hoje. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos ler Provérbios 21, 23. No final, com a graça de Deus, iremos levantar um clamor pela nossa casa e pela nossa família. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Eu vou repetir. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Esse versículo, ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Que ontem nós falamos sobre a questão de disciplinar os nossos filhos, dar disciplinas a eles. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre a importância das palavras proféticas na vida dos nossos filhos. Por isso esse texto vem bem a calhar aquilo que nós vamos falar, sobre a importância das palavras proféticas na vida dos nossos filhos. E hoje nós vamos trabalhar esse tema sobre a importância de nós falarmos palavras proféticas na vida dos nossos filhos, profetizarmos coisas bênçãos, levantar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos e lançá-los como uma flecha para longe, para alcançar lugares maiores e melhores, através das nossas palavras. As nossas palavras têm poder e nós vamos trabalhar essa noite sobre a importância das palavras e o quanto ela pode ajudar ou atrapalhar a vida dos nossos filhos. Amém? Nós temos que, todos os dias, temos que nos policiar e tomar cuidado com aquilo que nós falamos na vida dos nossos filhos, principalmente, que é o nosso tema e a nossa campanha. Temos que pensar antes de falarmos, porque sabemos que as palavras, ela tem muito poder. Ela tem poder de cura, ela tem poder de libertação, ela tem poder de levantar, ela tem poder de fazer muitas coisas. Então nós temos que proferir palavras proféticas aos nossos filhos. Temos que profetizar bênçãos na vida deles. Temos que profetizar que eles alcançarão lugares mais altos. Temos que profetizar que eles são bênçãos na mão do Senhor e que nós estamos aqui para isso, para profetizarmos na vida dos nossos filhos.
A nossa palavra, ela pode matar, ela pode até curar e ela pode levantar os nossos filhos. Por isso que nós temos que ter a palavra de bênção para os nossos filhos. Amém. Temos que colocar palavras para os nossos filhos, palavras que os levantem, que os levem para mais longe, que façam com que eles alcancem lugares mais altos. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitos pais que têm falado e profetizado coisas terríveis na vida dos filhos. Temos visto pais que às vezes xingam, menosprezam, humilham, rebaixam os filhos. Às vezes os filhos fazem algo que lhe desagrada. Ao invés de ele profetizar coisas boas, ele começa a profetizar coisas ruins. E as nossas palavras é um decreto na vida dos nossos filhos. Às vezes nós estamos matando os nossos filhos através do nosso falar, das nossas palavras. Da mesma maneira que nós temos que nos policiar do que falar para todas as pessoas, principalmente para os nossos filhos. O pastor Josué Gonçalves, que eu cheguei até a mencionar ele aqui num dia da campanha, que o ministério dele é voltado para famílias, né? Ele ora para a família, ele tem ministério para casamentos, ele trabalha nessa área. E ele fala assim, nós temos que colocar os nossos filhos, profetizar coisas boas. Se o seu filho não está sendo daquela forma, profetiza que ele vai ser. Você é uma bênção, você é filho do Deus vivo, você é um menino bom, você é um menino trabalhador. Nós temos que levar os nossos filhos através das nossas palavras. E não colocar palavras ruins que venham desmotivá-los, venham derrubá-los, venham fazer com que eles se enfraqueçam pelas nossas palavras. As palavras, elas são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Através do que falamos, vamos nos comunicar com as pessoas. Então ela tem um poder muito grande de comunicação com as pessoas. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, de levantar, de emocionar, de aproximar, de decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Olha o poder que as palavras têm. Ela tem o poder de derrubar uma pessoa. Ela tem o poder de levantar uma pessoa. Ela tem o poder de animar a pessoa que está triste. Então a palavra, ela tem muito poder. E muitas vezes nós como pais temos falhado porque não temos profetizado na vida dos nossos filhos. É muito fácil profetizar na vida de um filho que já está encaminhado. Ah, meu filho não dá mais trabalho, meu filho é uma bênção. Então é muito fácil profetizar. Mas nós temos que profetizar também quando os nossos filhos não vão bem. Se os nossos filhos estão dando trabalho, aí é que nós temos que profetizar coisas boas na vida deles. Porque a nossa palavra pode curá-los. Através da nossa palavra nós podemos curá-los, restaurá-los, levantá-los. Às vezes os filhos têm passado por diversas coisas, sentimentos, coisas que eles vêm de lá da escola, de outros lugares que as pessoas às vezes falam, porque pessoas são muito cruéis às vezes, mas nós temos que estar atentos. Porque às vezes os filhos se retraem, ficam calados, ficam amargurados e aí você não procura saber. E às vezes alguém tem dito palavras duras a ele e tem derrubado ele, você não tem visto, nem tem prestado atenção. Nós temos que estar atentos e sempre profetizarmos coisas boas na vida dos nossos filhos. Se os nossos filhos estão fazendo algo errado agora, vamos profetizar. Você não é assim. A pastora Thalita Pereira, ela fala quando as filhas dela, ela tem 3 filhas, né? Quando as filhas dela fazem alguma coisa assim de ruim, alguma desobediência, aí ela fala assim, ela nunca fala, olha, você está sendo desobediente. Ela fala assim, olha, você está tendo uma atitude desobediente, mas você não é desobediente. Você não é assim. Porque ela aprendeu que a palavra tem poder. E as filhas dela têm crescido diante do altar e o nome do Senhor tem sido glorificado através da família dela. E muitas vezes nós temos falhado, nós como pais e mães temos falhado nessa parte. Às vezes falamos coisas ou às vezes deixamos de falar coisas que devíamos falar. Profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos.
Dependendo do que nós falamos aos nossos filhos, nós podemos matá-los dentro da nossa casa. Tem pais que falam assim: olha, você não vai dar em nada. Você não serve para nada. Você é isso, você é desobediente, você é ruim, você é cruel, você é um monte de coisa. O pai tem jogado uma profecia na vida do filho dele que provavelmente ele é assim, ele vai ser assim. Porque você, como pai, você tem o poder de curar o seu filho, de levantar o seu filho e de profetizar coisas boas. Se você, que é o pai e a mãe, não tem tido esse discernimento de profetizar coisas boas na vida dos seus filhos, os seus filhos vão entender: realmente eu sou isso. Eu não sirvo para nada, porque nem meu pai e nem minha mãe já acham que eu sou assim. Eles acham que eu sou assim, então eu sou assim. Porque os filhos sabem que, tendo a gente na vida deles, nós somos a âncora, o alicerce da vida deles. Aí se um filho vê o pai profetizando algo sobre a vida dele, que ele não vai dar certo, que ele não vai alcançar nada, que ele não vai para lugar nenhum, ele vai falar assim: realmente eu não vou para lugar nenhum, porque o meu pai disse que eu não vou. E às vezes você tem matado os seus filhos com as suas palavras. Tinha uma irmã que nós conhecemos, que ela tinha filhas, e o esposo dela é desses tipos de pais que falam coisas assim, sabe, bem pesadas, né? E ele tinha as sobrinhas dele, e as sobrinhas dele, assim, eram aquelas meninas namoradeiras que faziam as coisas e tal. E aí ele vivia falando assim: olha, não anda com essas primas suas não, que essas primas tuas tudo não vale nada, e se você andar com elas, você também não vai valer nada. Vocês têm que parar com isso, e não sei o que. Quem anda com elas é isso, é aquilo. Ele falava um monte de coisa. E infelizmente, quando nós vemos as filhas dele, não tem ido para um caminho bom. E tem feito aquilo que as primas dela faziam e até pior. Por quê? Porque o pai dela jogava uma sentença, um decreto sobre a vida delas. Vocês são assim porque vocês andam com as suas primas, elas não prestam e você também não vai prestar porque vocês estão andando junto. Ele deveria ter feito ao contrário. Falou: olha, minha filha, preste atenção, não vá pelo caminho que as suas primas estão fazendo. Elas estão fazendo algo que não agrada ao Senhor, elas têm andado num caminho que não deve. Então vigia por onde você está andando, vigia com as pessoas que você está andando, porque às vezes pode te derrubar. Você não nasceu para isso. Você é do altar. Você é filha do Deus vivo. Você é uma princesa do Senhor Jesus. Eu estou aqui para dizer que você vai muito longe. Você vai muito mais. Você vai além disso tudo. Ao invés dele levantar as filhas dele, ele simplesmente jogou um peso e um decreto sobre elas. E hoje elas estão vivendo daquela maneira. E as primas dela, tem umas que já se converteram, já estão vivendo uma vida diante do altar do Senhor, e as filhas deles estão se arrastando, porque elas estão carregando um decreto do pai delas. Então a importância que nós temos de proferir bênçãos na vida dos nossos filhos. Eu sei que muitas vezes na hora da raiva e do nervosismo a gente fala bobagem, mas nós temos que corrigir o nosso falar todos os dias. Pedir a Deus que nos dê sabedoria. Pai, me ajuda a falar com os meus filhos, a educar os meus filhos em santidade, no caminho que eles devem andar, e proferir para eles bênçãos e coisas que venham do altar para eles, para que eles sejam homens e mulheres sarados, curados, libertos, e não venham carregar decretos sobre as suas vidas. Nós vemos aí muitas famílias que, se você for sentar para conversar, eles vão dizer: olha, meu pai dizia que eu ia ser assim, e hoje eu sou assim. Minha mãe vivia dizendo que eu ia ser assim, e hoje eu sou assim. Porque isso, quando nós soltamos uma palavra profética ruim para os nossos filhos, é a brecha que o diabo quer que você abriu e ele entra. Porque o diabo ele só age na legalidade que nós damos a ele. Ele não faz nada se não deixarmos uma brecha para ele agir, e ele vem e age. Então, se nós lançamos palavras ruins aos nossos filhos, ele vem e pega aquela palavra e começa a trabalhar no coração do seu filho e fala: tá vendo aí, ó? Sua mãe disse que você não vai prestar.
Sua mãe diz que você não vale nada. Sua mãe diz que você não é trabalhador, que você não serve para nada. Sua mãe diz que sua vida amorosa não vai ser boa porque você é isso e aquilo. E aí o inimigo vai colocando aquela semente ruim no coração do seu filho. E quando você pensar que não, seu filho está destruído por uma palavra que você lançou sobre ele. Então nós temos que cada dia mais profetizar coisas de bênçãos na vida dos nossos filhos. Como temos falado durante essa campanha, os nossos filhos são herança do Senhor. Temos que zelar com amor, cuidar com amor e colocarmos Ele, amarrar aos nossos filhos no altar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para sermos bons pais, para ensiná-los no caminho que eles devem andar e andar junto com eles, para que eles vejam em nós aquela segurança que eles precisam para viver. Quando as pessoas falarem coisas para eles, falar decretos na vida deles, eles vão falar assim: eu não recebo, porque a minha mãe disse que eu vou dar certo, a minha mãe disse que eu vou vencer, então eu não vou receber essa sua palavra, que ela vai cair por terra, porque a minha mãe disse que eu não sou assim. Aleluia. É verdade. Porque a partir do momento que você deixa aquela brecha, o inimigo vem e trabalha mesmo, que ele está aqui para isso, ele está aí para destruir mesmo. Ele quer destruir o máximo de pessoas, porque o julgamento dele já foi dado. O lago de fogo é o lugar dele, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Mas nós não vamos deixar os nossos filhos se perder. Nós temos que profetizar bênçãos na vida dos nossos filhos, para que eles cresçam maduros na fé, e que quando o inimigo venha falar alguma coisa ao coração dos nossos filhos, ele vai rejeitar e falar assim: aqui não, Satanás, porque a minha mãe e o meu pai já decretou bênção sobre a minha vida. Eu sirvo a um Deus eterno que já disse que me ama e que tem cuidado de mim. Então a sua palavra não vai entrar no meu coração, porque eu não vou permitir. Porque em nome de Jesus eu sou mais que vencedor. Em Deus eu sou mais que vencedor. E a sua palavra não vai entrar no meu coração. E os nossos filhos terão forças para resistir o dia mau. Resistir quando o inimigo, ou quando o mundo, ou quando as pessoas vierem falando alguma coisa. Eles estarão tão firmados em Deus, tão firmados nas palavras que nós como pai e mãe temos dado a ele, que ele não vai aceitar a afronta do inimigo, porque ele está firmado no Senhor Jesus. Aleluia. A gente sabe que o mundo, ele está aí para isso, para derrubar mesmo. Quando vemos jovens caminhando no caminho do Senhor Jesus, fazendo a obra, sempre vem alguém para dizer: para que tudo isso? Sempre vem e fala assim: para que você vai fazer tudo isso? Você está abrindo mão da sua juventude, não precisa dessas coisas. Por quê? Porque o inimigo quer te derrubar, o mundo quer te derrubar. Mas se o seu filho e a sua filha estiver firmado em Jesus Cristo, ele não vai se entregar, porque ele já tem um decreto de bênção na vida dele. E nada nem ninguém vai tirar aquilo. Ele vai estar com o seu autoestima elevado, a ponto dele não se desmanchar com palavras ruins, decretos ruins que não vêm de Deus. Porque tudo aquilo que vem para nos desmotivar, para nos humilhar, para fazer com que nós reconheçamos que somos pecadores e nos humilhar a ponto de não acharmos que temos salvação, não vem de Deus. Deus nos aceita como somos e nos ama tanto que Ele transforma as nossas vidas. Nós sabemos que Deus aceita qualquer tipo de pessoa, ninguém Ele joga fora. Mas Deus nos ama tanto que a partir do momento que nós nos chegamos a Ele, Ele transforma a nossa vida. Ele tira tudo aquilo que não presta. Ele molda as nossas vidas segundo a vontade dEle. Aleluia, glória a Deus. Mas que os nossos filhos possam ter a segurança em nós de saber que o mundo pode falar coisas, as pessoas podem falar coisas, mas eles estão tão firmados na palavra e naquilo que os pais têm dado a eles, as profecias, as palavras proféticas que o pai e a mãe têm profetizado sobre eles, que eles estão firmados. Aleluia, glória a Deus. Eles têm que entender que nós, como pai e mãe, estaremos sempre para ajudá-los, para dar uma palavra a ele de conforto, de consolo,
de ajudar eles a encaminhar. Quando eles se sentir ruim, cansado, abatido, eles vão falar assim: eu vou procurar meu pai, eu vou procurar minha mãe, porque eu sei que eles têm sempre uma palavra de Deus para mim, para me animar, para me levantar, para me ajudar a vencer e para mim não me deixar dessa maneira. Então que nós possamos ter essa palavra de profecia, de bênção na nossa boca para os nossos filhos em todos os momentos, para que eles possam cada dia mais ter aquela segurança. E lá na frente, quando eles estiverem vivendo o propósito do Senhor na vida deles, eles venham testemunhar e dizer: em todos os momentos o meu pai e a minha mãe sempre me colocaram diante do altar. Quando às vezes eu saía para um lado, ele vinha e falava: meu filho, não é assim, você é do altar, você é servo do Senhor, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para alcançar este mundo, essa geração. Você nasceu para pregar a palavra, para honrar o Senhor, amar ao Senhor. Devemos profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos, para que eles não venham ser com enfermidades na alma, a ponto deles serem doentes o tempo todo. Por quê? Porque palavras machucam, palavras matam pessoas de dentro para fora. Por isso nós temos visto tantos jovens em depressão, angustiados, a ponto de desejarem até a morte, porque não conseguem mais viver. Porque quando esse sentimento ruim vem na vida deles, eles não têm o alicerce, que é o seu pai e a sua mãe, para falar: meu filho, eu estou aqui por você. Não fique assim, não sofra assim. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Em todo momento eu tenho orado e tenho colocado você diante do altar, e eu não vou desistir. Não fique assim, não se abale, não se esmureça. Você tem a mim, tem ao seu pai, que estamos lutando por você. Você não está só. Muitas vezes os nossos filhos apenas querem ouvir de nós que nós estamos com eles. É verdade. A dor na alma, ela dói muito mais do que uma dor física mesmo. Porque quando você está com uma dor física, é muito difícil você pedir a morte. Muito difícil. Você vai querer um remédio, alguma coisa que dê solução para você tomar e passar aquela dor. Mas quando você está com uma dor na alma, a ponto de você não saber mais o que fazer, a primeira coisa que você pede é o fim daquele sofrimento, porque você não aguenta mais. O sofrimento, a dor de coisas ruins, de decretos ruins, de palavras ruins, a Bíblia diz que ela apodrece os ossos. Então nós temos que vigiar naquilo que falamos. É verdade. Nós temos que vigiar naquilo que falamos, naquilo que profetizamos para os nossos filhos. Pais hoje têm, infelizmente, matado filhos dentro das suas residências. Por quê? Porque tem falado palavras que matam, machucam muito mais do que outra coisa. Nenhum filho quer ouvir do pai: você não vai dar certo em nada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você sempre faz as mesmas coisas, eu sempre te ajudo e você sempre cai no mesmo erro, você não tem mais conserto. Não devemos jamais dizer isso aos nossos filhos. Os nossos filhos têm jeito sim, têm conserto sim. Da mesma maneira que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Ele também vai trabalhar na vida dos nossos. Meu filho, você não precisa disso. Você não é para isso. Você nasceu para viver no altar, para fazer coisas para o reino. Você nasceu para dar certo nessa terra. Você é um rapaz inteligente, uma mulher inteligente, um homem trabalhador. Você nasceu para dar certo e nasceu para vencer. Nós temos que profetizar na vida dos nossos filhos em todos os momentos. Eles vão vencer, eles vão dar certo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Mesmo que os nossos filhos estejam numa situação difícil, num momento difícil, porque quando os nossos filhos são crianças, às vezes é até mais fácil lidarmos com eles. Quando eles crescem,
Aí já vem a vontade própria, o domínio deles mesmo. Então às vezes temos muito embate na criação dos filhos, porque às vezes não sabemos como lidar quando os nossos filhos crescem e não querem mais ouvir a voz do pai e da mãe. Mas mesmo que os nossos filhos estejam num momento difícil, não devemos esquecer que ele é herança do Senhor. Não devemos desistir em nenhum momento. Enquanto estivermos nessa terra, temos que lutar pelos nossos filhos. Temos que clamar pelos nossos filhos. E reconhecemos que nós estamos aqui como alicerce na vida dos nossos filhos. Temos que criar homens e mulheres capazes de criar outros filhos para a honra e a glória do nome de Jesus. Aleluia! Nós temos que profetizar que os nossos filhos são inteligentes. Os nossos filhos são trabalhadores, são bênção nas mãos do Senhor. Os nossos filhos têm vivido para a glória. Os nossos filhos é honesto. Os nossos filhos nasceram para vencer. Temos que profetizar na vida dos nossos filhos. A nossa palavra para os nossos filhos tem muito poder. Aleluia. O pastor Josué um dia contou um testemunho de um irmão que o filho dele era pequeno e o filho dele sempre fazia as coisas e ele sempre dizia que o filho dele não dava para nada, não servia para nada. E às vezes o filho dele saía e tirava notas boas, e um dia ele tirou uma nota boa e foi levar para o pai dele. Aí ele falou assim: olha aqui, pai, eu tirei nota boa. Aí ele falou assim: muito bem, tirou nota boa, mas você continua sendo a mesma porcaria de sempre. Eu não posso nem usar a palavra que ele usou, que é uma palavra um pouco forte. Aquela criança ficou com aquela amargura até a sua vida adulta. Porque um filho não entende como que o meu pai, a minha mãe, que veio a esse mundo, que me deu a vida, que deveriam me amar, são as pessoas que mais me colocam para baixo. Isso causa uma ferida tão grande nos nossos filhos, que se não for Deus para ter misericórdia, eles vão carregar isso para o resto da vida. E serão homens e mulheres machucados que infelizmente machucarão outras pessoas. Nós vemos hoje na casa do Senhor muitas pessoas doentes, que têm amarguras na alma de tal maneira que elas não conseguem viver sem aquilo, e ao invés delas pedir a Deus para que seja curado, elas vão machucando outras pessoas na caminhada, porque a alma dela está doente. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de lidar com pessoas na igreja, não porque elas são ruins, mas é porque elas estão doentes. A alma dela está doente e ela tem adoecido outras pessoas. Porque às vezes lá atrás o seu pai, a sua mãe deu um decreto tão terrível sobre a vida deles que eles não conseguiram se libertar. E eles são doentes, criam famílias doentes, adoecem os filhos, adoecem as pessoas que estão ao redor. E se Deus não tiver misericórdia e ninguém clamar para que isso acabe, vão adoecendo uma geração. Mas em nome de Jesus, que nós possamos profetizar bênção na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são do altar, são para a glória de Deus. Não devemos falar coisas que magoam os nossos filhos. Antes de você dizer alguma coisa, pense se alguém dissesse para você, se você sofreria. Se alguém me disser aquilo, eu vou sofrer, então eu não vou dizer para o meu filho. Mas muitas vezes na hora da raiva a gente fala coisas que não deve e depois não tem coragem de pedir perdão. Aí você fala: não, daqui a pouco ele esquece, ele sabe que eu estava na hora da raiva, na hora do nervosismo, só que ele não vai esquecer nunca. E dependendo do grau da palavra que você diz para o seu filho, ele vai carregar isso para o resto da vida. E ele vai crescer um homem e uma mulher doente, e ele vai adoecer outras pessoas, vai adoecer os seus filhos, e ele vai seguir o mesmo exemplo, falando para os filhos dele coisas que são ruins, porque ele está doente. Uma pessoa doente não pode curar outra pessoa. Uma pessoa doente só pode adoecer outras pessoas. Aleluia.
A importância da palavra profética na vida dos nossos filhos é de extrema importância. Nós temos que profetizar coisas para os nossos filhos que os levantem, que alcance o coração e a alma deles, a ponto deles entender que eles são amados, que dentro do nosso lar eles são amados, são protegidos, são guardados. A partir do momento em que eles saem do portão da nossa casa, eles sabem que tem um pai e uma mãe que ora, que busca por eles e que não desiste deles. Aleluia. Que não venhamos a falar coisas que machucam os nossos filhos. Se você ou eu disse alguma coisa que magoou seu filho hoje, ontem ou há anos atrás, peça perdão. Peça perdão ao seu filho. Fala: filho, me perdoe naquele dia que eu disse tal palavra, porque eu sei que como o Espírito Santo me constrange agora, ele constrange você também. E ele te traz à memória aquilo que você disse. Vá enquanto é tempo, cure a alma ao seu filho. Peça perdão: filho, me perdoe porque eu disse aquela palavra. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu te peço perdão porque eu quero que você seja um homem e uma mulher curado para a glória de Deus. Aleluia. Ainda é tempo, nós estamos nessa terra, ainda é tempo. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto temos vida, temos que reconhecer os nossos pecados, pedir perdão quando necessário, estender a mão quando necessário, porque estamos aqui ainda caminhando. Não deixe para pedir perdão quando ele não estiver mais aqui. Quantas pessoas guardam mágoas de outras pessoas e não pedem perdão, não se reconciliam? Quando a pessoa parte, quando a pessoa morre, ele vai no caixão e fala: me perdoa, fulano de tal. Não resolve mais. Quando a pessoa partir, não tem mais como pedir perdão. Foi-se. E você pode ficar com aquela amargura para o resto da vida porque não liberou e não pediu perdão. O perdão cura as nossas almas. O perdão nos liberta das amarras que nós mesmos colocamos. Hoje é dia de profetizarmos na vida dos nossos filhos bênçãos. Hoje é dia de pedirmos perdão quando ofendemos e magoamos o coração dos nossos filhos. Seja bênção na sua casa. Seja bênção na sua família. Que os seus filhos possam olhar para você e reconhecer que eles estão vendo uma mulher e um homem que tem servido a Deus com sinceridade. Não somos perfeitos. Enquanto estamos vivendo, temos errado, temos pecado, estamos pedindo perdão todos os dias, mas que os nossos filhos possam ver que nós temos nos esforçado para nos parecermos mais e mais com o Senhor Jesus. O mundo, a nossa família tem que olhar para nós e tem que refletir Jesus. Não adianta nós vivermos de aparências se na nossa casa o nosso filho tem visto que nós não somos assim. O nosso exemplo às vezes tem falado muito mais ao coração dos nossos filhos do que a nossa palavra. Nós temos que ser pais curados, pais que profetizam na vida dos filhos, pais que vivem para ajudar e incentivar os filhos a caminhar na presença do Senhor e serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para viver para a glória de Deus, para viver para exaltar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se vocês conhecem o filme Mãos Talentosas, e lá fala bem o exemplo da questão das palavras proféticas e o quanto a gente pode ajudar a levantar os nossos filhos ou derrubar os nossos filhos. A história fala de um menino que tinha dificuldade na escola. Ele não tirava notas boas, ele tinha dificuldade e todo mundo na escola chamava ele de burro. Falava assim: você não vai conseguir nada, você não consegue acompanhar, você é burro mesmo, você não vai dar conta.
quando ele chegava na casa dele, às vezes ele mostrava as notas e falava assim: olha aqui, mãe, infelizmente eu tirei nota ruim e tal, e eu sou burro mesmo, eu não dou conta de nada. E aí ele falava: não, mãe, eu sou burro mesmo, eu não consigo, eu não dou conta, não, isso não é pra mim. E a mãe dele virava pra ele e falou assim: de jeito nenhum, você não é burro, você é inteligente, você tem sabedoria, você tem conhecimento. Nós vamos estudar juntos, nós vamos tomar a lição juntos, eu vou te ajudar, você não tá sozinho. E no filme a mãe dele é analfabeta, a mãe dele não sabe ler. A mãe dele trabalha de doméstica, cuidando das casas das pessoas, e ela pega sempre, o pessoal dá livros e ela leva para casa dela. Só que ela não sabe ler. Só que os filhos dela não sabem que ela é analfabeta. E aí eles falam: olha, de noite nós vamos tomar a sua lição. Você vai me falar, vai ler e eu vou te ajudar. E às vezes o filho dela chegava: aqui, mãe, tá, o que você acha disso aqui? Ele: não, lê pra mim que eu tô com a vista meio cansada. Porque ela não queria dizer pro filho dela que ela era analfabeta. E aí o filho dela lia e ela ajudava ele, tomava lição. Em um certo momento do filme ela pediu ajuda para uma outra pessoa para poder dar uma instrução para ela de como ela ajudar o filho dela. E o filme é maravilhoso porque a mãe, mesmo sendo pobre e analfabeta, ela não desistiu da educação do filho dela. Ela falou: você dá conta sim, você é inteligente, você vai conseguir. E é uma história real. E esse rapaz, depois ele foi crescendo, ele era criança no começo do filme, ele foi crescendo e ele virou um neurocirurgião de grande sucesso. Por quê? Porque a mãe dele não desistiu dele e a mãe dele profetizou que ele era inteligente sim. Mesmo que as pessoas lá fora, os alunos lá, as crianças, as pessoas diziam que ele era burro, a mãe dele falou: você não é burro, você é inteligente, você vai dar conta sim. Você não nasceu para viver desse jeito não, você é vencedor. E ela sempre colocava ele para cima, ela sempre falava: você vai dar conta. E no decorrer do filme ele foi um grande homem, um neurocirurgião que fez cirurgias magníficas, primeiras coisas que ninguém tinha feito, ele fez. O filme mostra que ele separou duas crianças que eram coladas com a cabeça. E ele foi o primeiro neurocirurgião que fez essa cirurgia primeira. Os outros não tinham coragem de fazer, porque não tinha medo, né? E ele fez e foi bem sucedido. Porque em todo o decorrer do filme, a mãe dele sempre falava. Quando ele entrou na faculdade, que às vezes ele queria desistir, ela falou: você não vai desistir não, você vai conseguir. Mãe, mas é muito difícil, a escola é muito difícil. Não, mas você vai conseguir, eu creio que vai. E a Bíblia, a história nem conta que ela era cristã não. Para você ver que se uma mãe profetiza na vida de um filho, às vezes ela nem é cristã, mas ela crê tanto que o filho dela vai vencer, que o filho dela vai prosperar, que o filho dela vai vencer e vai prosperar. Porque ela tem lançado palavras e ele tem acreditado e guardado no coração. E quando a dificuldade vem, ele fala assim: não, minha mãe disse que eu vou dar conta, então eu vou dar conta. Porque tem alguém que está cuidando de mim e está sendo o meu alicerce e eu sei que eu vou dar conta. Então nós temos que todos os dias profetizar na vida dos nossos filhos bênçãos, para que eles possam cada dia mais ser alcançados pelas palavras que saem da nossa boca. E quando eles encontrarem dificuldade na vida deles, eles vão lembrar: a minha mãe disse que eu vou vencer, a minha mãe disse que eu sou vencedor, a minha mãe disse aquela palavra para mim, então eu creio e tomo posse, então eu não vou desistir não. Mas se você diz coisas ruins para o seu filho, no momento da dificuldade ele fala: realmente minha mãe estava certa. Tá vendo aí? Eu não dou conta de nada, minha mãe estava correta. Eu realmente não vou para lugar nenhum. E aquilo pronto, ele paralisa. E às vezes ele não aprofunda o potencial que ele tem, porque você já decretou que ele não vai para lugar nenhum. E ele vai falar: não, então eu não vou para lugar nenhum não, porque nem a minha mãe não acredita que eu vou, então eu não vou. Aleluia. Glória a Deus. Então que essa palavra possa arder no meu coração e no seu coração, de colocar palavras de profecia sobre a vida dos nossos filhos. Vamos orar e vamos clamar nesta noite.
Vamos encerrar esse sexto dia para a glória do Senhor, colocando os nossos filhos no altar e profetizando bênção sobre a vida deles. Eles vão vencer sim, eles vão dar certo sim, eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eles irão profetizar, eles irão cantar, irão louvar, pregar a palavra, eles irão viver o melhor de Deus nessa terra. E o nome do Senhor Jesus será glorificado através da vida deles. Aleluia, glória a Deus. Vamos levantar um clamor, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Vamos exaltar o nome do Senhor. Coloque o seu filho no altar, coloque a sua filha no altar, apresente eles na presença de Deus e vamos clamar pela nossa casa, vamos clamar pela nossa família. O nome do Senhor Jesus será exaltado. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Senhor Jesus, por chegarmos até aqui, por esse sexto dia, Senhor, de campanha que o Senhor preparou para que nós chegássemos, Deus. Pai amado, apresentamos diante de Ti os nossos filhos, a nossa casa e a nossa família. Pai amado, te louvamos e te honramos, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos e tem nos mostrado através da Tua palavra o quanto é importante, meu Pai querido, sermos profetas na vida dos nossos filhos, profetizarmos coisas boas e que irá levar os nossos filhos às nações. Pai amado, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida das minhas filhas. Eu coloco elas, Deus, no Teu altar. Eu profetizo que elas serão mulheres cheias do Teu Espírito Santo. Eu profetizo que elas alcançarão as nações, que elas viverão o melhor desta terra, que o Senhor Jesus estará com elas em todos os momentos. Eu profetizo, meu Pai querido, que a casa dela será abençoada, a geração dela, a descendência dela será exaltada nessa terra. Aonde elas estiverem, meu Pai querido, eu profetizo que a Tua presença estará com elas e que a palavra do Senhor arderá no coração delas e que elas viverão, meu Deus, para Te glorificar, elas viverão para Te exaltar e bem dizer o Teu nome santo, Pai amado, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus querido, neste momento, pela família da Tia Iraci. Deus amado, envia socorro na vida da Tua filha. Envia, meu Pai querido, salvação na vida da Tua filha. Meu Deus querido, Tu sabes os filhos dela e o que eles têm feito, aonde eles estão. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para trazê-los para Ti, Deus. Eu Te clamo, meu Pai amado, nesta noite e Te peço, Deus, resgata os filhos da tua serva. Salva a casa dela, meu Deus, que ela possa ainda testemunhar a Tua casa, meu Deus querido, na Tua presença, adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, que ela ainda possa viver, meu Pai, esta alegria de ter os filhos dela amarrados no altar, e quando ela descansar no Senhor, ela possa descansar, oh Papai amado, que ela possa descansar nos Teus braços, sabendo, que a Tua família está encaminhada, que os Teus filhos estão no Teu altar e que o Teu nome será exaltado, o Teu nome será glorificado. Aleluia. Glória seja dada a Ti, Jesus maravilhoso. Pai amado, eu oro nesta noite pelo lar da Catiana e da sua família. Senhor Jesus, visita a vida da Tua serva, tem misericórdia dela, meu Pai. Ela é do altar, nós apresentamos ela diante de Ti porque o Senhor tem um propósito com a vida dela. Cremos no poder do milagre, cremos no poder da salvação. Jesus, incomoda ela, que ela reconheça, meu Deus, que longe de Ti não é o lugar dela, que ela reconheça que longe da Tua casa, Pai, não é o lugar dela, que ela seja incomodada pelo Teu Espírito Santo e que ela entenda, meu Deus querido, que é no Teu altar, que é o lugar dela, da família dela, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia.
Glória seja dada a ti, Jesus. Estenda as tuas mãos, meu Pai querido. Eu apresento o lar da Wanda e das tuas filhas. Jesus, estenda as tuas mãos de cura e de libertação sobre a casa da tua serva. Meu Deus amado, trabalha naquilo que está amarrado. Quebra todas as amarras que o inimigo tem colocado na vida da família dela. Que o teu nome seja exaltado. Que as filhas dela vivam para a tua glória. Que as filhas dela vivam para o teu altar. Que a sua descendência seja abençoada. Que os teus netos sejam abençoados nessa terra. E que ela possa, meu Pai querido, desfrutar de ver a sua descendência na tua presença. Em nome de Jesus, aleluia. Pai amado, eu oro nesta noite também pelo lar da Silva. Que o Senhor possa enviar, meu Pai amado, cura e libertação sobre a casa dela, sobre a sua filha, sobre o seu esposo. Que o Senhor Jesus possa estender as tuas mãos sobre o lar dela. Pai querido, opera um milagre. Restaura a família dela. Restaura a vida dela. Cura, meu Pai amado, da cabeça aos pés. E que a tua filha, meu Pai querido, possa estar verdadeiramente na tua presença, adorando ao Senhor, engrandecendo o teu nome, sendo alcançada pela tua misericórdia, Pai. Nós oramos nesta noite, meu Pai querido, por a vida dela. Eu apresento diante de ti, Senhor, o lar da tia Ivone, dos teus filhos. Pai, salva a casa dela, salva a família dela, que ela seja alcançada pela tua misericórdia e que o teu nome seja exaltado na vida dela e na família dela, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro, meu Senhor Jesus, pelo lar da Edna, pelo lar pela sua família, pelos teus filhos. Pai querido, estenda tuas mãos de cura e de libertação sobre a casa dela. Que ela seja alcançada pela tua misericórdia, que ela seja alcançada pela tua graça. Que os teus filhos estejam no teu altar, que a tua filha esteja no teu altar, vivendo o propósito dela nesta terra. Eu oro, meu Pai querido, pela sua casa e pela sua família, meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, eu apresento a cada família que está aqui conosco, que entrou nesta live, meu Pai amado, que o Senhor possa visitar eles com grande poder e glória, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar e restaurar a casa, meu Pai amado, e a família deles. Profetizamos bênçãos sobre os nossos filhos, porque eles alcançarão lugares mais altos para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos fez chegar até aqui, nos deu a oportunidade de encerrarmos mais um dia de campanha. Graças a Deus por estarmos aqui. Amanhã é o nosso último dia da campanha. Amanhã às 9 horas estaremos aqui para dar o encerramento e orarmos com grande força diante do altar do Senhor pela nossa casa e pela nossa família. Amanhã eu convido você que está participando conosco desde o primeiro dia, que vai participar até também amanhã. Amanhã é o dia do nosso jejum. Vamos jejuar pela nossa casa, vamos amarrar os nossos filhos no altar. Amanhã de manhã você faça o jejum conforme você tem o desejo ou você consegue. Se você consegue orar, jejuar até meio-dia, jejue. Se você consegue jejuar o dia todo, jejum, de acordo com o que você já tem o costume. Mas vamos jejuar, vamos apresentar os nossos filhos diante do altar. Se você ainda não é evangélico e não tem o costume de jejuar pela sua casa, faça um jejum de abstinência de alguma coisa. Fique o dia sem uma televisão, sem uma rede social, aquilo que Deus colocar no seu coração, mas abra mão de alguma coisa pela sua casa amanhã. Abra mão de alguma coisa que te faz bem, para que você realmente coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu estou verdadeiramente nesse propósito pela minha casa e pela minha família. E você que já tem costume de jejuar, vamos jejuar amanhã. Vamos apresentar os nossos filhos e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês que participaram conosco até o fim. Deus abençoe.
E amanhã, com fé em Deus, às 9 horas, estaremos aqui para o encerramento da nossa campanha. Convida mais uma pessoa para participar, que queira também clamar pela sua casa e queira receber a bênção do Senhor, e o nome dele será exaltado e glorificado. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Fica com Deus.